informação que eu tinha aqui para passar, que eu conversei com uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo, em relação a esse tema de priorizar, isso voltou muito à tona depois do jogo de ontem, né? E o que me passado foi o seguinte: a prioridade é o Campeonato Brasileiro, continua sendo o Campeonato Brasileiro, não vamos mudar o planejamento por conta dessa derrota contra o Central Córdoba. Então, por hora, né, porque no futebol tudo é muito dinâmico, esse discurso continua agora. Não sei se ali na frente a diretoria vai manter esse mesmo discurso, mas fato é que o Campeonato Brasileiro continua como a prioridade máxima do Flamengo e disseram que não vão mudar o planejamento por conta dessa derrota para o Central Córdoba. De quem é essa decisão? Porque o técnico falou que é a mesma prateleira de prioridade. Mas quando ele diz isso, ele está dizendo então que não que a Libertadores não é prioridade. Não, a gente assistiu aqui. Ele fala o seguinte, que ele, na visão dele, por ser fase de grupos... Você pegou? Sim, a gente assistiu. Por ser fase de grupos de Libertadores, tomou a decisão de poupar esses jogadores. Que é uma escolha dele. Então ele nesse momento priorizou o Mas Brasileiro. ele priorizou. Tem uma outra questão. Mas ele priorizou. E na mesma resposta ele confessa que priorizou. E ele disse o seguinte, fase de grupo. A gente passa com o pé nas costas. E aí? Agora tá aí, ó. Ele falou isso, não foi? A Raiz usou uma palavra... Não, mas ele não falou isso, mas fica claro. Fase de grupo a gente passaria... Ele falou isso. Fase de grupos, ele cita isso. Não, mas ele não fala que a gente passaria com o pé nas costas. Não, isso mas aí não. Isso aí não. Entender isso, ou seja, que é uma soberba, tranquilo. A Raiz usou uma palavra pra mim crucial na história aí. Faltou seriedade ao Flamengo ontem. Ponto, né? Quem tá falando aqui tá observando... Ontem, não, ontem faltou seriedade. Faltou seriedade, faltou respeito ao adversário. Cara, os caras chegaram aqui e não foi 3-0, 4-0, 4-1, porque eles erraram os 3 contra-ataques ali no segundo tempo, quando tava 2-0. O Flamengo no primeiro tempo foi surpreendido pelo Central Córdoba. É isso que aconteceu. Preparem-se na Sul-Americana. Estamos lhe aguardando lá, Papa. Estamos lhe aguardando. Se passar, né? Agora também, né, Ilan? Essa questão de prioridade também não pode ser muleta, não pode ser desculpa, porque você não pode priorizar Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, porque eu acho que tem que ficar no mesmo plano. Ele Copa foi o que do ele Brasil falou, mais estão os abaixo. dois no mesmo plano, então né? Não dá pra disputar essas duas competições. Hoje você ainda tem 5 substituições, coisa que você há 4, 5 anos Mas entre as duas, se ele vai poupar numa das duas, não é melhor poupar no Brasileiro? Poupar agora. Então tá bom, essa é uma outra discussão. Entende? Aliás, o Renato vai fazer a mesma coisa. Acabou de começar, Renato hoje vai fazer a mesma coisa no Maracanã, vai botar time misto no Fluminense. Mas aí tudo bem, Sul-Americana. Por que é tudo bem? Eu acho que a prateleira é Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Não, mas peraí. Eu não acho que a Sul-Americana Mas a realidade do Fluminense hoje é a Sul-Americana, não é a Libertadores. A competição... Mas é Copa do Brasil, não? Peraí, a competição que o Fluminense tem mais... Não, desculpa. A competição que o Fluminense tem mais chance de ganhar esse ano, talvez a única que tem a chance real de ganhar, é a Sul-Americana. Mas você não acha que então a corre prioridade o risco de do Fluminense... Não vai. O Fluminense não vai ser rebaixado. Não vai ser, mas não corre o risco. E tá ano muito passado cedo, Raíza. Foi no sufoco também. Mas Raíza tá muito cedo, tá na segunda rodada do Brasileiro. O que eu quero dizer pra você é o seguinte... É diferente, a situação do Fluminense é completamente diferente da do Flamengo. Primeiro, ele não tem Libertadores, ele só tem a Sul-Americana. E segundo, o Flamengo é um time para ganhar a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Qual é a mais importante das 3? É a Libertadores. Dá para ganhar as 3, ótimo, né? Mas é nessa hora. O Fluminense, vamos falar português claro e realista aqui. O Fluminense tem uma chance de título esse ano ainda. Chama-se Copa Sul-Americana. Com o que está jogando agora, nem isso ele tem chance. Mas é a competição possível do Fluminense ganhar. O teu ponto. Né? A Copa do Brasil é muito difícil. É muito difícil. A Copa do Brasil é uma mini Libertadores com os brasileiros todos. Ou seja, é pior, é mais difícil de ganhar. Não, eu entendi o teu ponto. E o brasileiro, o Fluminense não vai ganhar. Então o campeonato do Fluminense no brasileiro é tentar beliscar uma pré-Libertadores, uma vaga na Libertadores. Ponto. Então a prioridade tem que ser a Sul-Americana. Dito isso, o Renato hoje vai fazer a mesma coisa que o Felipe Luiz fez ontem. Na competição mais acessível. Sim, não vai ser todo B, mas é um time misto, mas tem né? Ao contrário do que fez ontem. Elenco, né? Ele tem que se garantir. O que eu quero dizer, onde eu quero chegar é o seguinte: o Renato hoje, a gente vai falar daqui a pouco do Fluminense, o Renato hoje tem que se garantir. O Felipe Luiz, quando bota aquele time em campo ontem, ele tinha que se garantir. Ele não tem o direito do Flamengo não ganhar do Central Córdoba no Maracanã se ele escolhe tirar 3 dos principais jogadores. Tem a questão da letalidade. O Flamengo cria uma oportunidade logo no começo do jogo e perde.
Duas. O Flamengo foi surpreendido. Pegou um adversário Você mais tá forte do que a gente entendendo? imaginava. Você não tá Não foi entendendo. só a escalação do Mas Flamengo. Não é só isso. O Flamengo continua perdendo gol. E o Flamengo perde o gol que o Ilan... Mas ele não foi superior. O Pedrosa Papo. no final O Flamengo não o foi Pedrosa- superior. O Pedrosa parece que casou uma aposta aí que o Flamengo ia empatar, né, o Pedrosa? Quando saiu 1x0 o Central Córdoba, eu falei assim, pô, não é possível que o Flamengo vai perder esse jogo. Eu fui no empate ou o Flamengo. Deu ruim. Pô, e o Bruno Henrique cabeceia pra tirar do goleiro e a bola vai na trave. Ali foi azar, né? Um pouquinho de azar, mas azar. o que eu tô te falando é que o Flamengo Tava não pagando tem a do letalidade. Tátira. Aquilo Mas, ali ô, Pablo, foi o meu pagado ponto do é o seguinte, Tátira. É, mas dá quem impressão que o Flamengo teve 15 chances e não encaçapou. Dá a impressão que foi isso. Não foi isso. Não foi, O placar realmente, foi não justo. O placar fosse 3x1, 3x2 pros caras, ia ser justo também. Verdade. Chance Então, assim, clara, o inclusive, Flamengo teve no placar foi início do justo. jogo. Tem uma e média- depois Oi, teve- Raíssa. Chance Fala, clara, o Flamengo teve no início do jogo. Sim, sim. Ali, no início. Antes E eles mesmo também do tiveram uma chance clara. Também tiveram. Antes do É, Central Córdoba é. abrir o placar. Depois, o Flamengo não teve aquela chance clara, Eles clara. foram superiores Teve em a cabeçada chances. do Bruno Henrique lá no final tiveram do chances jogo. tiveram chances mais claras que o Flamengo. Tiveram né? chances mais Inclusive, no claras. segundo tempo. Tem Fala, uma métrica Pedrosa. que é o XG, né? Que é muito utilizada para saber a expectativa de gols. O Central Córdoba tem um XG maior do que o do Flamengo no jogo passado. Para vocês terem uma noção. Isso metrifica, digamos assim, o que foi o jogo. O Central Córdoba mereceu fazer o terceiro mais do que o Flamengo empatar a partida. Essa que é a verdade. A gente não leu todos os superchats, né? Passa aí pra gente, bota aí na tela, vamos passar o superchat. Obrigado, galera. Fortalecem, galera. Inscrição, a Raíza tá aqui presente no estúdio hoje. Papa, Pedrosa, Papa de cabeça inchada. Olha a cara do Papa. Mas rapaz. a Raíza Nunca vi falou desse a jeito. informação exclusiva? Acho que ela não finalizou. Não finalizou? Não, era sobre essa conversa que eu tive com uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo que me confirmou que Que não vai mudar o planejamento que por causa não dessa vai derrota. mudar o então planejamento essa que é a informação. por conta dessa derrota contra o Central Córdoba. O Campeonato Brasileiro segue como prioridade 1 para o Flamengo esse ano. Olha o Leonardo de Carvalho aí. E outra coisa, que poupasse na altitude, que é muito mais complicado para vencer. Dito isso, os argentinos mereceram a vitória. Eles são um time organizado, eu também achei. Vai ser uma pedreira esse jogo lá na Argentina também. Valeu, Leonardo. Obrigado. Quem mais aí? Bota aí, Pichu. Cadê Pichu? Aí sim. Vamos lá, vai você, Pedro. Papa, eu te falei ontem que se o Flamengo poupasse, ele perderia de 2-0. Se a Libertadores não é prioridade, então o brasileiro é. Certeza que vai ganhar? Pior coisa no futebol é você entrar com soberba. Cara, é uma loucura. É uma loucura. Eu acho que o erro está na questão do planejamento. Já falei aqui. É um planejamento muito errado. Eu acho que tem uma outra questão. O Flamengo... Eu não vejo o Flamengo ganhando esses 2 jogos fora. Eu acho que o Flamengo pode até conseguir 2 empates ou ganhar 1 jogo fora. O Flamengo já não vai ser nem de perto, nem de longe, um dos melhores primeiros colocados. O Flamengo ou vai ser segundo ou vai ser um dos piores primeiros colocados. Se ele ganhar um jogo fora e ganhar os 2 depois no Maracanã, ele vai chegar a 12 pontos. Vai ser essa pontuação, é isso? 12 pontos, ele é um dos piores primeiros colocados. Não vai ser o É pior, tipo o que mas fez vai ano ser... passado. E aí você vai até o final da competição jogando o segundo jogo fora. O Fluminense foi campeão em 23 assim, tá? Ele jogou todos os jogos fora, no mata-mata, exceção da final, que a final estava marcada para o Maracanã. Ele jogou com o Olímpia, ele decidiu com o Olímpia fora, ele decidiu com o Internacional fora, ele decidiu com quem mais? Que teve? Olímpia? Foi Olímpia? Só com o Argentino Júnior. Argentino Júnior, Só Argentino isso aí. Júnior nas oitavas é que foi em casa a decisão. Argentino Júnior. Mas depois teve Olímpia, teve Internacional, decidiu as 2 fora. E o Boca. E passou. Quer dizer, isso aí, cara, o Flamengo tem que classificar, né? A questão agora, Faz nesse diferença momento... lá. Não, Faz. faz diferença. muita Fator diferença. casa Mas é eu acho que muito nesse importante. momento o Flamengo já não tem nem que pensar. Não vai ser. Eu acho que não vai Nas ser primeiro duas do grupo. últimas Libertadores, Eu o acho que não Flamengo será primeiro do grupo. caiu Flamengo? Não fora de será. casa. Não, eu acho que pode ser primeiro do grupo, mas depende do jogo com o... Vai ter que ganhar o Central Córdoba. Lá, né? Ou vai depender também do jogo... Eu acho que o Flamengo tem chance de ser Central primeiro do Córdoba grupo. enfrenta o LDU aonde? Já enfrentou em Em casa Quito. e agora Agora enfrenta enfrenta em Quito. Eu acho que o líder desse grupo vai ser a LDU. Eu acho que o Eu Flamengo, também para ser acho. primeiro do grupo, ele tem que fazer 4 pontos fora. Tá? Porque aí ele vai chegar a 7, aí ele vai chegar a 10 e 13. Aí ele faz 13, aí eu acho que é eu garantido. acho que tem que É muito tem que mais conquistar fácil. ponto lá fora. na altitude. Nem É que muito seja mais mais 4 fácil. pontos lá. O Flamengo ganhar na Argentina do que ganhar em Quito. Muito mais fácil. Por todos É os muito aspectos. mais fácil? É. Acho muito mais fácil. Por Eu conta da acho altitude. mais O fácil Pedro ganhando também. ritmo também. Mas eu né? acho que o time é melhor. Tem Acho o que- Pedro que tá voltando, eu acho ganhando eu ritmo. achei Cara, o mas Central o Córdoba Pedro mais não time que a pode LDU, ser hein? tratado como a solução de todos os Não, problemas do não. ataque do Flamengo. Eu acho até que foi errado ele entrar naquela Eu situação. concordo do jogo ontem. contigo. Eu fiquei assutada quando ele foi colocado Eu em fiquei campo muito naquele preocupado, momento. Raíza.
Porque assim, eu achei que ele só fosse entrar em campo se o jogo tivesse resolvido, tivesse tranquilo e etc. Não, ele entrou em campo para resolver, num jogo complicado. E foi um tempo considerável. E não deu pra ele. Quase não viu bola, sem né? ritmo, né? Sem ritmo de jogo. Dependia de uma bola perfeita chegar nele. Eu achei que o segundo tempo, o Felipe Luiz ali, da metade do segundo tempo pro final do jogo, acho que o Felipe Luiz mostrou desespero. O Matheus estava no banco, o Matheus Gonçalves? Tava no banco. Ele não entrou, né? Não entrou de novo. Poderia ter entrado, né? E acontece isso, né? O Everton Araújo, que tava vários jogos sem entrar, desde o dia 15 de fevereiro, se não me engano, não começava um jogo como titular, reapareceu ontem do nada. Meio do nada. Eu acho que o torcedor... A gente não leu os superchats todos, hein? Pode ler, pode botar aí. Deixa o Pedro... E o Cleiton, que Não, pode botar o superchat aí que eu vou Vamos comentando. acabar aqui, ó. Humberto Campos aqui, classificação é garantida. A Liberta começa nas oitavas. Derrota bem-vinda. Tá bom, pode ser um alerta. Valeu, Humberto. O que mais aí? André Henrique. E o Flamengo, hein? O super time perdeu. Paparazzo, cuidado com o coração. Torço por muitas crises e derrotas do Flazinho. Raíssa, cadê o sorriso? Torce mesmo, porque dura pouco essa alegria. Raíssa perdeu o sorriso. Leonardo, valeu. Agora Botafoguense tá zoando, é sacanagem. Pois se analisar bem, eles estão na mesma situação. Pois eles pegarão Estudiantes da Argentina. Beleza. Beleza, Foguinho. Valeu, Leonardo. Que mais aí? Willamy. A derrota vergonhosa do Fla foi uma mistura de soberba, ignorância e amadorismo. Priorizar uma competição nacional a uma continental é ridículo. É mais ou menos o que a gente falou, quase o que a gente falou aqui ontem, né? Valeu, Willamy. Que mais? Tem mais aí, Pichu? Valeu, Pedrosa. Galera, like, hein? Vai, Pedrosa. Não, é só para deixar claro pro torcedor, e eu digo isso de todos os clubes, que as trocas, o controle de minutagem, o controle de carga, os times que não vão ser sempre titulares, eles vão acontecer. Porque senão vai chegar no final da temporada e essas equipes não vão aguentar. Os jogadores não vão aguentar. Então se acostumar com isso é uma realidade. Talvez o grande erro do Flamengo tenha sido justamente esse, como a gente leu no Superchat. É priorizar uma competição nacional em relação a uma competição continental. Para mim, não tem a mínima chance disso ser algo correto. De verdade. Assim, a gente não ganha o Brasileiro desde 2020. Cara... Paciência. A Libertadores sempre vai ser mais importante do que o Campeonato Brasileiro. Seu primeiro sempre mais importante. É muito mais importante. Sempre mais importante.